Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal do sétimo ano? Aqui é o professor Juan, sou professor de História. Estamos aqui em mais uma videoaula. Hoje o tema da nossa aula vai ser sobre o antropocentrismo. Vocês já tiveram um contato inicial com esse termo e com esse sentido de conceito filosófico que surge ali no Renascimento, na nossa aula retrasada. A aula passada eu acredito que a professora Cássia tenha trabalhado sobre o Renascimento das Artes e, portanto, é muito importante que nós demos uma aprofundada aqui nesse conceito que os renascentistas vão estar tão apegados e tão interligados. Lembrando sempre que quando a gente fala sobre conceitos renascentistas, nós estamos pensando principalmente o palco ali da Itália. As cidades italianas são as cidades onde mais ocorre o renascimento cultural durante o século XVI, XVII e XVIII. Portanto, toda a nossa discussão filosófica a partir dessa aula, e principalmente uma discussão filosófica histórica, vai ser voltada para o que se está pensando entre essas cidades, levando sempre em foco Roma, Milão, Veneza e Florença, que eram as principais cidades, até hoje são as principais cidades ali da Itália, ok? Então vamos à nossa aula. Como eu já disse na aula anterior, não tem como a gente começar a falar sobre antropocentrismo sem falar um pouquinho que seja do teocentrismo. Quando a gente observa a partir de uma perspectiva histórica sobre os tempos da Idade Média, o que nós temos é uma presença muito forte que a gente conhece como teocentrismo. O que é teocentrismo? Teocentrismo é uma doutrina de pensamento filosófico que vai colocar o divino, Deus, as divindades, sempre na ordem central ali de como nós explicamos o mundo. Isso, em palavras mais simples, vai basicamente assim. Tudo que acontece no universo, ele tem o centro desses acontecimentos e uma ordem divina. Tudo que acontece é por uma ordem divina. É uma forma de se explicar o mundo e também de tentar entender as consequências e concepções do que acontece no nosso dia a dia. Quando vocês observam, por exemplo, uma filosofia da Idade Média, sei lá, um Tomás de Aquino, que é um dos mais famosos ali da Idade Média enquanto filósofo, vocês vão observar que toda a filosofia dele, ela busca entender sim a nossa vida, mas ela também vai se centrar principalmente em entender nossa vida a partir de uma perspectiva divina. A isso nós atribuímos o teocentrismo, é quando a gente coloca todos os significados que existem na Terra e na vida e em tudo que há sobre a figura divina de Deus. Isso não é, muito cuidado, isso não é o que a gente entende como religiosidade hoje em dia, tá? Às vezes a pessoa ela é sim religiosa, ela consegue compreender através da sua fé o mundo que a cerca. Mas, por exemplo, é pouco provável que em casos extremos de saúde essa pessoa vai se destinar à igreja antes de ir ao médico. Porque nós temos hoje uma outra forma de conceber a sociedade, uma outra forma de explicar o universo. Tudo bem que você pode atribuir tanto essa forma quanto a outra, essas podem estar interligadas. Minha religiosidade ela permite a ciência ruim, o cientificismo. Beleza, não tem problema nenhum com isso. Mas o que eu estou dizendo aqui é que o teocentrismo ele se baseia somente na fé para explicar a sociedade, a ordem e o universo das coisas. Por isso que vai ser esse pensamento que vai tentar ser rebatido pelos humanistas quando chega o Renascimento. Lá no século XVI para o século XVII, a Igreja Católica já não está mais tão poderosa como ela era na Idade Média. As suas estruturas hierárquicas, que são os postos de comando, já começam a perder prestígio na sociedade europeia. Um bispo, por exemplo, não tem mais o poder de vida sobre as pessoas, e isso vai facilitar que a discussão na Itália, primeiramente, nunca se esqueçam disso, sobre novas formas de pensar o universo, comecem a aparecer e se tornarem famosas. Muito isso também vai ser levado porque nós temos a ascensão de uma nova classe social conhecida como a burguesia. Antes, a burguesia, ela basicamente não existia. A burguesia são os comerciantes, os donos de meios de produção, as pessoas que trabalham basicamente com comércio e com lucro e renda, tá? Então, na Idade Média, essa classe ela era pequenininha, ela era quase insignificante. Já ali chegando no Renascimento, próximo da modernidade, nós tivemos uma ascensão da burguesia. O comércio internacional ele apareceu de uma forma muito forte e agora as pessoas que trabalham sobre esse comércio, que têm relações comerciais tanto dentro de um país quanto internacionalmente, são extremamente ricas e poderosas. Então a situação começa a se inverter um pouco também por conta dessa ascensão de uma classe social nova que é a burguesia. E essa burguesia ela está extremamente interessada
e uma nova forma de legitimar esse poder que está lhe faltando. Como que ela faz isso? Através do Renascimento, com as novas correntes filosóficas, como o humanismo, o cientificismo e principalmente o antropocentrismo. E para facilitar sempre na compreensão do que significa uma palavra, o que significa um conceito histórico, é muito fácil se você cortar a palavra pela metade. Pode parecer besta essa dica que eu estou dando para vocês, mas ela é muito real. Por conta do nosso idioma, ele ter vindo de uma língua latina e os latinos serem descendentes dos romanos, e aí a gente vai entrar com um embaralhamento de idioma aqui que eu não quero que caia nesse canto. Mas ok. Se você pegar a palavra antropocentrismo, ela é a junção de duas palavras gregas, antropô e centrismo. Antropo significa homem e centrismo seria basicamente o centro das coisas. Quando você junta essas duas palavras, nós temos então agora um significado até muito explícito. Qual que é? O homem no centro das coisas. Que coisa é essa que você tanto fala? Gente, centro das coisas, eu estou dando aqui um termo mais fácil de entender. Mas o que é essa doutrina antropocêntrica então, Juan? Pensa assim comigo. Antes nós tínhamos uma vida extremamente regrada por conta dos dogmas da Igreja Católica. Quanto mais forte a Igreja Católica era na Idade Média, mais regrada era a vida das pessoas. Mesmo aquelas que não eram tão adeptas assim da fé. Não interessa. A fé católica tinha direito de lei sobre a vida das pessoas, portanto, elas deveriam seguir esses dogmas. Então veja bem, vou dar um exemplo aqui fácil de vocês entenderem. As pessoas poderiam ser julgadas, por exemplo, por cometer um pecado de gula em público. Você está com muita vontade de comer pastel nessa quarentena e agora a quarentena acabou. Ei, viva, graças a Deus. Você foi na feirinha. Imagina que você está em um momento agora aqui de Idade Média. Você chegou lá e falou assim, moça, eu quero 10 pastéis. Eles vão olhar para você e falar, meu Deus do céu, onde vai caber isso tudo? E eles vão te servir esses 10 pastéis, talvez achando que você vai repartir com as pessoas. Você não reparte esse pastel, come os 10 inteiros e você comete um pecado de gula em público. O que é isso? Você comeu muito além da conta do que você precisava para se alimentar e isso foi um pecado. Então, portanto, você vai responder isso em frente à igreja, vai ter que se confessar. Provavelmente você vai receber uma pena comunitária menor, mas não deixa de ser algo que a igreja fazia na Idade Média. Então as pessoas começam a ter muito cuidado no desfrute dos prazeres carnais e da terra. Não esqueçam que isso também cerca prazeres, por exemplo, de demonstração de afeto, prazeres de acúmulo de bem, esse tipo de coisa, tá? Tudo que a gente tiver ali nos 7 pecados capitais são prazeres que a gente pode talvez aqui colocar nessa categoria. E quando nós temos o antropocentrismo, tudo que é agora o mundo é voltado para o desfrute do homem. Então, se existe, por exemplo, a possibilidade de eu comer 10 pastéis, porque eu quero, porque eu gosto muito de pastel de frango, catupiry, de queijo, sei lá, tá dando fome. Mas o que eu quero aqui, principalmente, é desfrutar dessa coisa que existe na Terra. Segundo o antropocentrismo, vai em frente, meu filho. O mundo é feito para você brincar. Isso aqui é um playground gigante para você se divertir. Então agora a pessoa não é mais julgada, condenada, execrada por desfrutar do que a Terra tem. Porque a Terra pertence a ele. Então agora, na verdade, ele é incentivado. Vai, faz, acontece o que você bem quiser. Essa forma de pensamento é uma forma de pensamento antropocêntrica, ok? Além disso tudo, começa a se ter uma observação sobre os fenômenos naturais. Essa observação sobre os fenômenos naturais é na compreensão que nós somos o resultado de tudo. Então nós somos o centro do universo. A humanidade, ela está aqui para dominar a natureza, portanto a ciência tem um papel principalmente de domesticar os bens naturais. O que significa, Juan? Você está falando complicado. Não estou não, é muito fácil, olha só. Se você observar, por exemplo, uma floresta de mata densa e fechada, ela é pouco hóspita para uma pessoa, né? É difícil você ficar lá dentro por muito tempo. Inclusive, se você se perder hoje numa floresta amazônica da vida, se você não sabe ficar lá, não sabe se cuidar e tudo mais, é bem provável que você vai acabar sofrendo algum trauma, alguma doença, algo do tipo, e vai acabar falecendo. Isso porque a natureza ela é muito agressiva para o homem em seu estado natural.
Essa é a percepção antropocêntrica. Hoje nós já temos um pensamento mais ambiental e nós percebemos que, na verdade, a coexistência era mais do que possível, era uma realidade, é só a gente querer. Mas na época, os antropocentristas olhavam para a natureza e falavam assim: nossa, aquilo ali é perigoso, a gente tem que domesticar aquele negócio ali. Como que a gente vai fazer isso? Através da ciência. Então é justamente nesse momento que a gente vai começar a observar na Europa o surgimento daquela famosa ciência urbanista. Essa ciência que procura, por exemplo, na construção de tubulação para poder encanar um rio, que procura a construção de formas de derrubar florestas mais rápido, de forjar um aço que seja mais duradouro, de tentar manter uma cidade, um jeito de vida humano muito mais resistente aos fenômenos naturais. Nunca se esqueçam que Veneza, por exemplo, é uma cidade que vive sobre as águas. Então você calcule a preocupação e a alegria das pessoas ao saber que existe agora uma nova forma de construir os prédios, as casinhas e as ruas, ou os canais, como lá tudo é barco, não tem necessariamente muita rua, que vai ser resistente a uma enchente. Essa novidade traz para a Europa uma nova luz que a gente pode chamar aqui do antropocentrismo moderno. Esse tipo de pensamento também ele tem um probleminha, que ele vai estar filiado diretamente ao que nós chamamos de etnocentrismo. Porque você pode pensar assim: bom, Juan, que legal, mas espera aí, até que é interessante essa ideia, né, do homem ser dono de tudo, do homem ele ter ele ser responsável por si só, de ele fazer parte ali de uma sociedade onde todo mundo é protagonista. Não é assim. O antropocentrismo, por ele vir da sociedade europeia, ele vai pensar que o homem racional, esse homem aqui que eles estão falando que é tudo isso aqui, ele é um homem branco europeu. Ele não vai contemplar, por exemplo, o homem asiático, não vai contemplar, por exemplo, o homem africano, o homem colonial nativo, o homem americano. Ou seja, ele vai começar a estabelecer também uma lógica racista do que é o homem certo, o que é o homem inferior. Esse é um dos problemas do pensamento humanista do século XVI para o XVII e para o XVIII. É que esse pensamento, por ele estar vinculado a uma ideia, principalmente de que o europeu é superior aos outros povos, ele também vai desencadear uma série de pensamentos racistas. Esses pensamentos são de supremacia racial, um pensamento de supremacia etnográfica, o pensamento de que a Europa, por ser isso tudo que eles falam, uma civilização tão avançada assim, nossa, que incrível, europeu, eles têm direito a invadir as outras cidades, outras terras que não são tão civilizadas quanto eles, só para poder levar essa civilização humanista. Vocês estão conseguindo me acompanhar esse raciocínio? É de que, por mais que o humanismo ele tenha tido uma ideia de emancipar o homem, ele vai acabar caindo numa armadilha de dar legitimidade a um pensamento de que existem vários tipos de homem. Um homem ideal, perfeito, que é o ser humano europeu branco, mas nós temos os seres humanos inferiores, que são os africanos, os asiáticos, os nativos e assim por diante. Até mesmo outros europeus. Bastasse uma diferencinha ali que já se configuraria que eles são inferiores. Vou dar um exemplo para vocês: os judeus. Os judeus ainda existiam na Europa esse tanto de tempo atrás. Então, quando começa esse pensamento humanista, ele, por mais que ele tivesse a oportunidade de falar assim: não, cara, eles são homens também, então eles são tão importantes quanto nós. Não. A etnografia, ela vai falar justamente o contrário. Vai falar que o judeu é uma raça diferente, estranha, por isso eles são inferiores. E é daí que vai inclusive surgir o pensamento antissemita, que mais tarde todo mundo vai saber que é a base de um dos piores e os mais trágicos eventos da história, que foi o Holocausto, tá? Mas não vou entrar nesse mérito aqui agora. O que eu quero que vocês levem para si nessa ideia, nós não temos nossa aula, falar demais, é que o antropocentrismo, ele é a base do renascimento na forma de pensamento lógico. Beleza, Juan, racionalismo total, consegui compreender isso aí. Só que ele também vai trazer consigo algumas heranças, alguns fatores culturais da Europa que vão acabar desenvolvendo para um lado errado. Então, sempre que vocês observarem um pensamento científico, um pensamento metodológico, algum tipo de forma de pensar diferente, é interessante olhar o que está vindo junto com isso. Porque esse pacote está sendo entregue por alguém. E quem inventou esse pacote colocou ali, mesmo que sem querer, subconscientemente, um pouquinho do que ele pensa. E quando a gente vê isso, nós percebemos que nós podemos separar a parte do joio do trigo.
Ou seja, no antropocentrismo a gente pode separar, sim, uma sociedade voltada para a ciência, que enalteça a ciência para uma melhor forma de nos relacionarmos com a natureza, que dê uma qualidade melhor de vida para as pessoas, deixar de lado algumas crendices, como por exemplo, as mulheres poderem participar da sociedade de uma forma mais ativa, deixar de lado alguns dogmas que eram até então muito terríveis, né, como execrar alguém por ter uma formação maxilar ou algo no nariz diferente, já era tida como alguém que foi castigado, algo do tipo. Todos esses estigmas a gente consegue deixar para trás com o humanismo. Agora o problema é quando a gente pega esse humanismo, mistura com um pouquinho do preconceito que a gente tem e forma algo novo. Aí já vira um outro problema, tá? Mas, pessoal, espero que vocês tenham gostado, principalmente aprendido. A nossa aula de antropocentrismo ela foi justamente só para isso, para a gente poder focar um pouquinho mais no que consiste essa filosofia, para que vocês possam construir esse conhecimento um pouquinho mais fechadinho, mais bem amarradinho, para que não haja o perigo de vocês fazerem confusões no futuro quando a gente for estudar outros conteúdos. Mas eu espero que tenha ficado muito claro para vocês como que o antropocentrismo ele vai justamente ao contrário do teocentrismo, que é o que a Igreja Católica estipula na Idade Média, e como que essa nova forma de pensar vai impulsionar a sociedade moderna para um futuro de 200, 300 anos de pura invenção tecnológica, a invenção tecnológica atrás da outra. Lógico que algumas vêm por bem, como eu já disse, e outras vêm por mal, mas a gente sempre gosta de pensar aqui as coisas que vêm por bem, ok? Finalmente acabando a aula aqui, espero que vocês tenham gostado, um beijo, um abraço, até a nossa próxima aula.